Josué, no capítulo 7, nós vamos ler o texto todo, tá bom? Josué, capítulo 7, vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. Vou ler com bastante atenção. Nosso presbítero Roberto foi para um casamento lá em Brasília, foi ontem à noite, deve estar voltando hoje à tarde. E pastor Letinho está na classe de novos casais, de noivos. Então, hoje eu estou cobrindo essa lacuna, tá bom? Josué capítulo 7, nós vamos ler o capítulo todo. Vamos ler com bastante atenção, é uma história continuada. Só para lhe introduzir nesse texto, quando Josué assume a liderança de Israel, depois da saída do Egito, na hora que eles atravessam o rio Jordão, a primeira cidade que eles têm que se deparar é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era um marco naquela região por causa das suas edificações. Ela era, de certa forma, levando em consideração a tecnologia e a engenharia daquela época, ela era inexpugnável. Ninguém ia conseguir conquistar Jericó. Mas Deus tinha prometido, e a maneira como Deus conseguiu fazer o povo alcançar a cidade, conquistar a cidade, foi uma maneira de um milagre. Eles rodearam a cidade por 7 vezes, 7 dias seguidos, cada dia uma vez, e no último dia eles rodearam a cidade 7 vezes, e no final eles bradaram, eles cantaram forte, e nesse cântico forte, nesse brado, e enquanto as trombetas ressoavam, eles fizeram um barulho que podiam, as muralhas caíram, e então a cidade sucumbiu, o povo ficou desesperado. Havia uma fama já sobre Israel, e era uma fama que não era condizente nem com o exército, nem com o poderio que Israel tinha em termos de número. É porque Israel tinha se libertado do Egito, o maior império da época. Então o povo de Jericó estava com muito medo de Israel, mas a maneira foi miraculosa. Quando eles entraram em Jericó, Deus disse para Josué, e Josué disse para o povo: de Jericó, eu não quero que vocês levem nada. Jericó é uma cidade rica, próspera, mas de Jericó eu não quero que vocês levem nada. É interessante porque quando eles saíram do Egito, Deus tinha dito outra coisa. Deus tinha dito para eles assim: vocês vão despojar o Egito, vocês vão sair de lá com riquezas, tesouros, provisões. E foi assim que aconteceu. Eles saíram do Egito ricos, mas quando era para conquistar Jericó, Deus disse assim: não pega nada, é para tudo ser destruído lá. Na verdade, então, a gente entende que a conquista de Jericó não era só Deus querendo que o povo vencesse, mas a conquista de Jericó também era juízo divino sobre a cidade de Jericó. Tinha chegado a medida da ira do Senhor, e Deus queria destruir aquela cidade naquele momento. Aí a gente chega nesse novo passo, a conquista de uma cidade minúscula, insignificante, tanto na quantidade de gente, como também no seu poderio, a cidade de Ai. Vê o nome da cidade, Ai. Já está dizendo um bocado de coisa para a gente, para eles não, né? O fato é que essa cidade, ela não representava nenhuma dificuldade ou desafio. Tanto é assim que a maneira de ir para Ai foi assim: vamos levar só uma porção do nosso exército, porque não precisa todo mundo se esforçar, ali é pequeno, fraco, no instante a gente conquista. Vamos ler então o capítulo 7 de Jericó, ou de Josué. Capítulo 7, vamos ler então, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas,
Porque Acã, filho de Carni, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali o povo todo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste passar este povo ao Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ah, se nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e também os moradores da terra, eles nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome, Senhor? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor desarraigar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a casa do homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carni, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eu fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda.
e a prata está por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e a suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os a fogo. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Pai, eu te peço misericórdia, para que o anúncio da tua palavra seja claro. Mais do que isso, que a visitação do teu Espírito seja sentida, e de alguma maneira isso nos ajude a caminhar mais e mais contigo, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Foi o que aconteceu com Acã, irmãos. Acã violou a aliança. Esse é o pecado que Deus diz: violou a minha aliança. O que é que significa violar a minha aliança? Significa me trocar. Me trocar. O que é que significa alguém violar a aliança do casamento? Significa trocar o marido ou a esposa por outra pessoa. O que Deus está dizendo que aconteceu nesse episódio é: o meu povo me trocou. Existem umas coisas aqui nesse texto que são por demais significativas. Uma delas que eu queria que você pensasse é como Deus parece mostrar que aquilo que a gente vive no particular afeta o grupo todo. Aquilo que o pai e a mãe vivem na individualidade afeta a família toda. Aquilo que um membro da igreja faz sozinho no seu trabalho, ou faz sozinho na sua casa, afeta a vida toda da igreja. Mas ele faz sozinho em casa. Ele não faz para ninguém ver, mas o que ele faz sozinho em casa afeta a igreja toda. Como uma única pessoa numa empresa que faz sozinho alguma coisa, como isso afeta toda a organicidade da própria empresa. Esse texto leva a gente a considerar que por mais que a gente queira ser individual, e por mais que queiramos viver uma vida individualista, sobre uma perspectiva da gente dizer assim, são minhas coisas, são minhas ideias, é a minha vida, sob a perspectiva da gente assumir que isso é uma questão de fórum íntimo, de dizer, é como eu acho, é como eu penso. Por mais que isso seja legítimo num certo sentido, afinal de contas, nenhum de nós precisa nem deve ir pela cabeça dos outros, precisa ter sua própria consciência, precisa ter sua própria identidade, precisa ter o seu próprio caminho. Conquanto tudo isso é verdade, também é verdade que quando Deus nos resgatou, nós nos tornamos um só corpo em Cristo. E o que a Bíblia diz para mim é que se a unha do meu dedo mindinho, lá no meu pé, se ela estiver doendo e inflamada, todo o meu corpo sofre. Se eu tiver com um cabelo encravado, todo o meu corpo sofre. Ou seja, conquanto a gente possa dizer que a gente é único, que a gente se diferencia e se distancia
de todos os demais, por causa dessa individualidade, o inverso também é real. O que eu faço afeta o todo. Esse texto está mostrando que aquilo que Acã propôs-se a fazer em oculto, sem que ninguém o soubesse, o que ele fez alterou o curso da história de Israel. Pense aqui, irmão, o erro de Acã, no meio da batalha, enquanto ele vencia lá os homens de Jericó, de repente ele viu uma capa bonita, na ideia de hoje seria talvez uma roupa de marca daquelas maravilhosas. Ele viu e falou: rapaz, isso aqui custa muito dinheiro. Uma vez eu estava passando no shopping Rio Mar, e vi um casaco de couro, daqueles parecendo Apache, cheio de umas tirinhas, que minha esposa acha lindo. Eu queria fazer uma surpresa para ela, aí eu disse assim: rapaz, que casaco lindo. Eu olhei assim, estava um pouquinho longe, não vi direito, eu pensei que era R$600. Eu disse assim: rapaz, eu vou me apertar e vou comprar esse negócio. Eu entrei, falei assim, inocente, né? Menino inocente. Eu falei assim: olha, quanto é aquele casaco? A mulher falou: é R$60 mil. Eu falei: como é? É um carro de luxo? É 60 mil. Aí eu falei: obrigado, desculpa, eu sou pobre. Eu saí com o meu rabinho entre as pernas, porque qual é a condição de comprar um casaco por 60 mil? Imagina se eu acho esse casaco no meio da batalha. Eu vou levar para minha esposa, é ou não é? O que aconteceu foi que esse cara achou uma roupa rica, um negócio ali que vale muito dinheiro. Não achou só isso não, ele achou uma barra de ouro. Irmão, pensa você achar uma barra de ouro. E não somente isso, ele achou muita prata, mas muita prata. O que é que ele pensou? Não, deixa para lá o que é que ele pensou. Eu queria que você pensasse o que é que você pensaria se você achasse um negócio desse. Disse: rapaz, não tem dono, só tem um negócio, um problema besta. Foi Deus que disse: não pega. Mas que besteira, quem está vendo? Amém? Ele pegou, sabia tanto que estava errado, que ele escondeu na sua tenda, debaixo da terra, para ninguém achar. Acã fez isso sozinho. O cara foi ardiloso, ele sabia fazer. No meio do negócio, frenesi, aquela batalha, ele ninja conseguiu esconder. Mas no próximo momento da história, quando o exército está indo, 3.000 homens, lutar contra uma cidadezinha insignificante chamada Ai, 36 homens morrem por causa de uma capa, uma barra de ouro e muita prata. 36 homens morrem por causa de Acã. O que é que esses caras tinham a ver com Acã? Qual é a culpa desses caras? O que você faz sozinho, irmão, no seu laptop, o que você faz sozinho, naquilo que você diz assim: não, eu preciso ter o meu momento. Será que não afeta diretamente a vida do seu filho? Será que não tem gerado derrota e perda na vida da igreja? Será que isso não está afetando diretamente a nossa cidade? Você que é um empresário, você diz: mas minha renda, minha empresa é tão pequenininho no meio desse universo dos gigantes dentro de Recife. Será que não é isso que está afetando essa pequena corrupção, dessa parte do imposto que não foi paga?
Essa pequena corrupção da propina que foi dada para ganhar uma licitação. Essa pequena engenharia que você fez para ser favorecido em algum aspecto. Essa pequena coisa para ganhar um cargo de nomeação em alguma coisa. Essa pequena porção, será que não é isso que está corrompendo o todo? Essa história me ensina que o que eu faço no meu particular e até escondido afeta minha família e minha casa. Porque Deus não é aquele que vê apenas o que os outros veem. Deus é aquele que vê tudo. Ele é onisciente, que significa sabe tudo. E Ele é onipresente, que significa estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas isso é outra coisa que significa nesse texto, que eu acho que é maravilhoso também. E esse é um dos textos que mais consegue revelar isso. Acã está escondido no meio do povo. Talvez Acã fosse aquele cara que alguém diria assim: ninguém nem sabe quem é. Mas Deus encontra Acã do universo todinho, naquela objetiva de Deus, Ele consegue ir encontrando aquele aquele único, aquela única pessoa, com tudo que ela é, Deus encontra. Pensa que viver a vida com Deus é uma questão de você estar em comunidade apenas. Quando a gente se junta, e o texto que o pastor pregou, ele falou sobre a mulher samaritana, Jesus dizendo que Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus busca assim. Imagina Deus fazendo uma lente objetiva, procurando no meio da igreja presbiteriana das graças, no culto do domingo pela manhã, Ele procurando os corações, objetivamente, daqueles que estão adorando em espírito e em verdade, e encontrando um a um. E talvez você diga assim: eu só faço parte do grupo. Mas Deus, quando está olhando para aquele culto, Ele está olhando para você particularmente. Esse aqui me adora de verdade. Esse aqui não. Esse aqui está tão preocupado com outras coisas, que veio para o culto, está até tentando cultuar, mas o coração dele está o tempo todo preocupado com outras coisas. Deus vê, Deus encontra, Deus acha, Deus sabe, Deus vai lá. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando alguma coisa era perdida dentro de casa, minha mãe dizia assim: você pede a São Longuinho, né? Assim, né? São Longuinho, sei lá como é que chama o nome do santo. Você pede e pula 3 vezes, que ele vai mostrar. E eu pedia: São Longuinho, me faz achar. 1, 2, 3. E ia procurar. E eu achava. Por causa da fé em São Longuinho eu achava. É porque eu estava procurando, eu achava. E às vezes não achava. Mas Deus não precisa de 3 pulinhos. Deus acha o tempo todo. É tão bom pensar que no meio da multidão eu não passo despercebido ao meu Deus. Ele me acha com toda a minha genealogia. Fubá, filho de Antônio Batista Simões, filho de José Simões, filho de. Ele acha minha genealogia, minha história e me acha no meio do povo. É tão bom. Quando a gente pensa num relacionamento de amizade,
Não é precisamente isso que traz o significado do relacionamento, essa particularidade, essa coisa de ser visto como único e de ser conhecido na intimidade. Mas por outro lado, quando não queremos a intimidade ou esse relacionamento, é tão ruim isso. Isso chega a ser até uma desfeita. Por que é que fulano me conhece desse jeito? Me trata como se fosse um conhecido íntimo meu. Quando a gente não quer o relacionamento, isso é um problema. Mas quando a gente está doido para se relacionar com alguém, o fato desse alguém nos conhecer bem particularmente, distinto de todos os demais, é uma grande bênção. Acã mostra para mim que Deus acha, encontra no meio do povo cada um de nós. Durante a semana Deus nos acha. Durante a vida Deus nos acha. Mas a história que esse texto conta para mim e para você é a história de uma cobiça que põe uma família na morte. Essa é a essência desse texto. É a história de uma cobiça que põe uma família toda para morrer. E essa cobiça é dita por Deus como: deixaram a minha aliança. É tão trágico a gente pensar que Israel todo perde a batalha por causa de Acã. É trágico a gente pensar que aqueles 36 homens morreram na luta contra Ai por causa de Acã. Mas o texto vai pormenorizando a história até que a gente chega na conturbação. A palavra acor no hebraico significa isso, conturbar, gerar perturbação, mexer, é pegar uma água e torná-la turva, é fazer a coisa se tornar embaraço, tranqueira, bronca, problema, crise, conturbação. E o que o texto diz para a gente é que o que conturbou Israel foi a cobiça de Acã. E o que conturbou a família de Acã foi a cobiça de Acã. Quebraram a minha aliança. É isso que Deus disse. Nós estamos em crise no Brasil todo. E isso está pesando pra caramba. Os irmãos devem já saber, porque eu falo isso direto. Então, quem me conhece sabe, eu faço muitas caminhadas pelo Recife. E vez por outra, o meu caminho é pelo centro de Recife. Eu vou até o Recife Antigo e venho voltando por dentro do comércio. Eu passo ali na Rua da Praia, Rua das Calçadas, nas pontes, e eu vejo aquele comércio todo cheio de lojas fechadas. E eu vejo poucas pessoas nas ruas. E antigamente, quando eu passava pelas mesmas ruas, era até difícil passar. Eu tinha até vergonha de estar andando de bermuda, todo suado, no meio daquelas ruas. Enquanto eu passo, eu oro. Senhor, quantas famílias estão desempregadas por causa dessa loja que fechou? Senhor, como está o coração dessa pessoa? Pai, abençoa ele, abençoa ela. Eu estava num encontro de pastores lá em Salvador e recebi um dado alarmante.
Ano passado, cerca de 6 pastores que se tem notícia se suicidaram. No ano passado. Esse ano, já estamos no 8º. Essa semana, um pastor presbiteriano em Minas Gerais se suicidou. Muitos irmãos daqui da igreja, e agora eu falo mais especificamente para quem é empregador, para quem é empresário, para quem lida diretamente com o tormento de ter que pagar no final do mês alguém, ou teve que demitir pessoas e pesou no coração. Eu sei que pesa, e pesa muito. Primeiro eu queria dizer para você que eu tenho orado por você, de verdade. Tenho orado pelo seu coração, pela sua vida. Eu sei que está difícil, está muito difícil. Eu sei que dói, eu sei quanto dói. A crise, tem um bocado de gente desempregada aqui na igreja, desempregada. A igreja presbiteriana de Candeias, que sofreu um avanço bem grande por causa do Porto de Suape. Muita gente foi morar em Candeias, gente que veio do Brasil todo e começou a congregar na igreja lá, presbiteriana de Candeias. Esses mesmos que vieram foram-se, porque a crise abateu Suape de uma forma gigantesca. Conversando com o pastor Halley, ele falou assim para mim: a gente perdeu mais de 30% da nossa receita. Eu sei, irmão, que está duro pra caramba. Eu sei. Não está fácil. E com quanto a gente possa dizer, foi muita roubalheira que aconteceu nesse país. E foi mesmo. E talvez ainda esteja sendo. Foi muita incompetência, muita desorganização, muita mentira. É verdade. É o que sabemos, o que conseguimos saber. Tem muita coisa por baixo dos panos, tem. Mas vez por outra, quando eu estou conversando com pessoas que têm a chance, têm a oportunidade nas mãos, estou falando com crentes, que têm a oportunidade de ser coerente com a sua fé, de agir com honestidade, de não ceder à corrupção, de ser justo com o salário, de ser abençoador nessa terra. Vez por outra, o que eu me deparo são com pessoas que agem conforme o mundo. Agem conforme os que não conhecem a Deus agem, retêm o salário, fazem negociatas, abrem mão da vida com Deus por causa de um ganho extra. O que fazemos quando a crise chega e de repente a perda acontece? O que fazemos, irmãos? O que é que você tem feito? Fala a verdade. Josué, diz o texto, quando ele viu a derrota, ele não ficou, sabe, como quem diz, é assim mesmo, a gente manda mais gente e a gente vence. Ele ficou conturbado, porque a crise parece que tem o poder de gerar em nós essa conturbação que nos faz ver a realidade objetiva da vida. Essa conturbação que nos assalta nesse momento parece estar dizendo para mim e para você
que a gente está precisando rever, repensar a nossa própria história. E Josué foi e se ajoelhou, e o texto diz que era tamanha a prostração, que quando Deus foi responder para Josué, falou assim: está demais assim, desse jeito está demais. Josué, como líder daquele povo, daquela empreitada, talvez você seja o líder da sua família e está vendo a conturbação na sua família, irmão. Talvez você seja o líder da sua empresa e está vendo a conturbação na sua empresa. Talvez você seja a liderança do grupo pequeno e está vendo a conturbação no grupo pequeno. Talvez você seja a liderança no ministério e está vendo conturbação. Eu sou o líder da igreja e tenho visto conturbação na igreja. E para que ninguém fique com a abobrinha na cabeça, pensando aí: eita, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A conturbação que eu tenho visto é da infidelidade dos irmãos. E não é a infidelidade que pode ser medida com presenças aqui ou ali, mas é a infidelidade da corrupção, da cobiça. É de gente que, por exemplo, está passando pelo aperto, diz assim: eu preciso ir para a Universal. Está passando pelo aperto, fica assistindo aqueles pastores televisivos e começa a pensar assim: será que se eu fizer uma promessa, será que se eu der R$1.000 eu vou conseguir reparar? É esse tipo de conturbação que eu estou falando. Eu estou falando da conturbação do pai e da mãe, que não conseguem mais servir de exemplo para os filhos. E quando chegam para o filho e falam assim: filho, isso está errado. O filho olha para você e fala assim: com que cara você está me falando que está errado? Pai, mãe, se você não serve de exemplo para mim. Eu estou falando dessa conturbação. Eu estou falando desse estilo de vida que a gente tem vivido, igual as pessoas que cobiçam roupa, prata e ouro. Eu estou falando do estilo de vida de alguém que, em vez de viver com Deus, vive com uma outra aliança na alma, adulterando espiritualmente. É dessa conturbação que eu estou falando. Irmãos, Josué se ajoelhou, chorou e clamou. Mas quanto tempo? Quanto tempo ficou Josué conturbado, de joelho, chorando e clamando a Deus? Quanto tempo? Eu vou lhe dizer quanto tempo. Até Deus responder. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo? Até Deus responder. Pode durar 1 hora, 10 minutos, 1 minuto, 10 anos. Porque essa oração é uma oração de avaliação, não é uma oração de métodos. Deus, o que é que eu preciso fazer para eu ganhar a próxima batalha? O que é que eu preciso fazer para reparar ou repaginar a minha família? O que é que eu preciso fazer para reparar a minha empresa? O que é que eu preciso fazer? Essa oração não parece ser a oração de Josué. Josué está dizendo para Deus assim: Deus, o que foi que aconteceu? Não é o que eu preciso fazer, mas é: Deus, o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo na minha casa? O que é que está acontecendo na minha empresa? Senhor, o que é que está acontecendo?
não é o que eu preciso fazer, mas é o que é que está acontecendo, o que já aconteceu, o que é que está ferindo, Senhor, a aliança entre eu e o Senhor. O que é? E enquanto ele fazia isso, aqueles que estavam com Josué, os anciãos, fizeram a mesma coisa. E enquanto eles faziam, o próprio Deus veio ao encontro deles e falou: é isso que precisa ser refeito. A minha aliança precisa voltar a valer. Enquanto a minha aliança for substituída por prata, ouro, riquezas pessoais, posses, segurança que a prata e o ouro podem dar, enquanto a minha segurança for trocada por isso, a coisa está ruim. E a quebradeira vai tomar conta. Será que Temer vai resolver, hein, irmãos? Será que reforma na Previdência vai resolver, hein, irmãos? Será que eleições diretas vão resolver, hein, irmãos? Será que se o dólar cair e um novo movimento econômico surgir a nível mundial, inclusive no Brasil, uma nova esfera de ganhos, será que isso vai resolver, hein, irmãos? Enquanto os nossos filhos estão indiferentes à oração, enquanto nosso cônjuge não tem tempo para olhar no nosso olho e confessar: eu amo você. Você acha sinceramente que um novo ciclo econômico na história do país vai dar um legal para você? Você acha que se a gente achasse hoje uma barra de ouro, ou muita prata, ou se a gente conseguisse se vestir com Armani, ou com outro costureiro desses ricos qualquer, estaria resolvido? Alguém vai dizer, né? O dinheiro não traz felicidade, mas me dá a condição de eu comprar um remédio, é ou não é? Me dá a condição de pagar as contas, é ou não é? Me ajuda a comprar o lenço para chorar, né? Deus restaura a alma. O Senhor alegra o nosso coração. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Se você comparar Deus com Mamon e ficar satisfeito com o lenço que você pode comprar, com a viagem de férias que você pode ter, para de alguma maneira compensar o esforço e a choradeira do dia a dia, eu vou dizer para você que você talvez ainda nunca provou o que é habitar na presença do Senhor, o que é ter delícias perpetuamente, manhã após manhã, estar satisfeito com aquilo que Deus é em você. O texto está chamando a mim e a você para de repente sermos achados por Deus nessa manhã, achados, pinçados no meio da multidão. Deus acha a mim e me parece dizer no meu coração: você, como é que está a sua aliança comigo? A sua aliança, não a da comunidade, mas a sua pessoal. Como é que está, irmão? Essa vida com Deus, essa consagração que o pastor Milton pregou tão bem, como é que está? Não pensa que o que a gente está dizendo é mais ou menos assim: se você se voltar para Deus, Deus é o Deus Tabajara, todos os seus problemas estão resolvidos.
Mas o que a gente tem feito é meio que o contrário. Eu vou resolver todos os meus problemas e aí eu vou me dedicar a Deus. Eu vou tentar sanar as dores e com o coração sanado e sarado, eu vou buscar o Senhor. Porque a vida está um corre-corre, pastor. Você não sabe como é difícil. Você não sabe os horários que a gente tem que enfrentar e as lutas que a gente tem que passar. Outro dia, conversando com um irmão daqui da igreja, falou assim: sabe, pastor, é bom ouvir a pregação, ouvir a palavra, e uma bênção a sua pregação e tudo, mas, e quando tem um mais, você já sabe que vem, né, irmão? Já sabe que vem um negocinho ali meio poderoso. Ele falou assim: mas, pastor, a dificuldade é que o Senhor não passa o que a gente passa. A gente trabalha lá no mundo, trabalha no dia a dia lá no vulco-vulco, no negócio pesado. E o Senhor vê que ali na oração e tal, não passa esse negócio. Pois é, irmão, vem ser pastor. Vem provar essa vida fácil de ser pastor. Não, não respondi isso não. Eu pensei assim, e falei isso para a pessoa. Eu pensei, a Bíblia restaura a alma só do pastor? A Bíblia restaura a alma só quando a vida está mais fácil? Ou a Bíblia restaura a alma de qualquer um de nós? A Bíblia e o Espírito estão aqui entre nós, para nos pegar pela mão e nos direcionar a uma vida abundante. A uma vida de restauração, uma vida de milagre, de recuperação. O que está quebrado hoje, amanhã pode ser alvo do milagre de Deus. Pode haver restauração na casa, no filho, pode haver, irmão. E se eu não cresce mais nisso, há muito eu já tinha deixado de ser pastor. Porque o que eu lido é com a impossibilidade de dia e de noite. É com o impossível de dia e de noite. Com os casos mais cabeludos de você dizer assim, isso não tem jeito, é com isso a minha matéria-prima de trabalho todo dia. Então eu creio. O que faz minha alma cada dia respirar é a porção que eu leio pela manhã. Quando eu abro o olho e pego a Bíblia, e a Bíblia vai e diz para mim: eu sou assim, eu sou o seu Deus, eu faço, a vida está nas minhas mãos. E ali eu oro e falo: Senhor, eu não sei, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu sou pequeno demais para esse dia, pequeno demais para enfrentar tudo isso, mas o Senhor disse que está tudo nas suas mãos. Me ajuda a crer, me ajuda a ter esperança, me ajuda a viver na tua presença, me ajuda, Senhor. Enquanto isso, aquela barra de ouro perde o brilho, porque andando no mundo de Deus, as ruas são de ouro. Enquanto isso, aquele monte de prata perde a capacidade de fazer alguma coisa comigo, porque no céu, na vida com Deus, na vida abundante, prata não vale nada.
prata é usada para trair. Enquanto isso, na vida com Deus, na vida abundante, a roupa é dada pelo Senhor, dia a dia. E às vezes é dada uma Brooksfield, às vezes é dado um Armani, às vezes é dada uma Under Armour, uma Nike. E às vezes é dada uma daquelas que você olha assim e fala, qual é a marca mesmo? Eu não estou conseguindo nem ler. Ficou tão mal impresso que eu não sei nem qual é o nome. Às vezes é dada uma camisa da Colombo. Ou então, lá na feira de Caruaru. Não precisa nem ter marca. E qual a diferença? A diferença é que o coração está em paz. Por favor, irmão, não seja Acã. Não troque a aliança do Senhor por um pedaço de ouro, um pedaço de prata ou por uma roupa confortável. Não troca. Por favor, não troca. É aí que começou a sua conturbação. Foi aí que você começou a ser condenado. Foi aí que você começou a gerar uma sociedade, a partir da sua casa, de gente que não conhece a Deus, gente que não teme a Deus, gente que não anda com Deus, gente que serve a Mamon. Foi aí. Foi quando você trocou a aliança. E em vez de ser com Deus, foi com a barra de ouro, prata e roupas preciosas. Vamos orar? Senhor, eu não sei se tem algum Acã aqui, mas eu sei que tem muita gente aqui dizendo ai, que chora o ai cada manhã, Senhor, porque a vida está difícil demais, Deus. Deus, se houver alguém aqui que lendo essa história e ouvindo a tua voz, foi denunciado pelo teu Espírito, eu queria pedir ao Senhor que ajude esse alguém a, em vez de ser apedrejado pelos outros, a ele mesmo se apedrejar e fazer morrer diante de ti esse velho homem que continua cobiçando e se esquecendo do Senhor. Ajuda, Deus, a mim e a meus irmãos a de fato apedrejarmos nossa carne, nosso ego para ti, Deus. Abençoa, fortalece, ampara, traz, Senhor, ao coração fogo, ânimo, no nome de Jesus.